Olá, sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores, sempre uma oportunidade ímpar de conhecer histórias, de vivenciar as histórias, de emocionar-se também com as histórias e aprender com os meus entrevistados. Para mim, é uma escola cada Cápsula Cast Empreendedores. Não raro eu saio daqui bem mais inteligente do que eu acho que eu era, porque ouço histórias de pessoas competentes e que trazem muito do aprendizado que elas têm aqui para o Cápsula Cast. Hoje eu estou recebendo aqui Dafne Queiroz. Dafne tem 34 anos, é empresária, pastora auxiliar, musicista e escritora. Ela é casada com o pastor Romining Queiroz. Ela carrega uma trajetória marcada pela fé e também pelo propósito. Formada em processos gerenciais, teologia, missiologia, Univisão de gestão com sensibilidade pastoral. Tecladista de formação, sempre esteve envolvida com o Ministério de Louvor, filha de pastor, aprendeu desde cedo o valor do serviço e também da entrega. Que começou como um hobby, escrever, hoje faz parte da profissão dela à frente da Kadima Group. Tem uma frase que diz que a vida da gente cabe num livro. Bom, será que cabe mesmo? A Dafne vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, até porque ela escreveu o livro dela, nós vamos falar sobre isso também. Primeiro, como hobby, começou escrevendo ali como hobby, como uma ferramenta de expressão, até que virou negócio, até que ela lança a obra dela. A gente vai entender nesse episódio como musicista formada em teologia, se tornou também uma empresária do mercado editorial e de quebra lançou sua própria obra. É assunto, obviamente, de alguém que empreendeu mesmo no meio do medo natural. Seja bem-vinda, que prazer receber você aqui. Um prazer estar aqui, Marçal, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui onde pessoas tão significativas e grandes sentam, é uma honra para mim estar aqui nesse lugar, batendo esse papo com você. A recíproca é verdadeira, eu acompanhando um pouco do lançamento, a gente vai mostrar aqui também, né, depois do lançamento, e eu falei, poxa vida, quantas pessoas não chegaram ao ponto que a Dafne chegou e pararam, a Dafne avançou, né, ela tem outras formações, ela tem a vida pastoral, tem a vida na música e agora tem também o lado editora, o lado também autora, e isso é muito interessante. Bom, para esquentar, quem é a Dafne? Não estou falando aqui da empresária, da pastora, estou falando da essência. Quem é você? Sou uma filha amada de Deus. Acho que se eu precisasse me definir numa frase só, seria essa. Eu costumo falar que eu sou uma filha não só amada, eu sou uma filha mimada. Isso é muito Deus. Sou uma pessoa simples, leve, muito observadora, muito na minha, muito reservada, mas eu amo cuidar de pessoas, eu amo estar com pessoas e o que Deus tem depositado na minha vida, eu tenho me esforçado para que não morra comigo, para que eu realmente não seja uma represa, mas que seja um rio, né, a fluir. Muito bom. Está no ar o Cápsula Cast com a Dafne Queiroz, vinheta no ar e a gente volta para ouvir todas as histórias aqui. Dafne, filha de pastor, cresceu certamente na igreja, casada com o pastor também, mas também toca um negócio próprio. Se a gente olhar para todo esse cenário, filha de pastor, casada com pastor, negócio próprio, gestão, pastoreio, você se sente mais pressionada ou mais realizada com tudo isso? Ou as duas coisas? Eu acredito que as duas coisas, Marçal. Assim, o fato de ser filha de pastor já embute em nós um senso de responsabilidade muito maior. E eu não encaro isso como um peso, eu encaro como privilégio. Então, esse senso de responsabilidade, né, é o que a Bíblia fala, né, de ser exemplo para os fiéis. Eu acho que desde cedo eu aprendi isso. Então, eu encaro como um privilégio. É claro, é muita pressão? Às vezes, sim. Tem fases da vida que isso
fica mais desconfortável, fica mais difícil de lidar. A fase da adolescência, da juventude é uma fase que automaticamente a gente se cobra e o mundo cobra mais de nós por ocuparmos essa posição, mas eu encaro como um privilégio, porque eu acredito que assim eu consigo ser um reflexo do que Deus quer que eu seja. E eu tive em casa desde muito cedo, um exemplo muito bom dos meus pais. Então, eles sempre nos apresentaram um caminho que não foi um caminho de cobrança. Não nos apresentaram uma religiosidade de cobrança, mas uma religiosidade com relacionamento, né? Então, desde muito cedo, eu entendi o lugar que eu ocupava em Deus e que isso era mais uma responsabilidade minha do que do externo. E isso eu consigo aplicar hoje em todas as áreas da minha vida. Mas, com certeza, eu me considero uma pessoa que tem um senso de autorresponsabilidade muito grande. Bom, possivelmente você faz parte de um número de pessoas que talvez não seja a maioria, que é a relação paternidade, Deus. A gente encontra hoje uma série de problemas. Recentemente a gente estava juntos no evento com o Júnior Rostirola e a gente viu a quantidade de pessoas com dificuldade de paternidade e que precisavam ser abraçadas. Você não viveu isso, você nasceu num ambiente onde seu pai era pai e te apresentou o pai do pai dele e o pai de todos nós. Sim. Isso é um outro grande privilégio, né? Eu acompanho muitas pessoas, eu lido com muitas pessoas e a maioria delas, quando a gente vai investigar a raiz do problema, tem um fundinho ali de paternidade. Ou logo de cara você já identifica, né, que é um problema de paternidade, ou você vai aprofundando e você se encontra com essa deficiência, né? De que em algum momento faltou e a pessoa projeta em Deus o relacionamento que ela teve com o pai da terra. Eu tenho a bênção de ter um relacionamento com o meu pai terreno muito bom, né? Os meus pais, eles facilitaram muito o meu relacionamento com Deus, por isso que eu sou, né? Carrego a bandeira aí da família, da família bem estruturada, porque eu sei a diferença que isso fez na minha vida. Então, para mim é um presente mesmo de Deus, uma bênção de Deus, e eu consigo falar sobre paternidade com uma facilidade muito grande, porque não existe um problema em enxergar Deus como pai. A gente vai entrar no livro um pouco mais para frente, só que na sua fala e também pensando um pouquinho de como a gente pode explorar já um pouco da sua obra, Valério, dá para mostrar já uma primeira imagem aí do lançamento do livro dela? Se der, coloca aí. Bom, a gente está vendo uma imagem sua, né, uma imagem do lançamento, né, do livro, e a gente, olhando, né, para o título, Até Te Encontrar, uma jornada de volta à presença do Pai. Mas você me disse que essa não é uma questão que você tinha que resolver. E como é que você, então, tentou traduzir essa jornada de volta ao Pai se você nasceu bem nesse ambiente? Bom, aqui eu vou entrar um pouquinho mais fundo na Bíblia, né? Porque não é porque estamos na casa do Pai que necessariamente temos acesso à presença do Pai. Um dos capítulos vai falar sobre a história do filho pródigo, e um dos personagens que eu cito é o irmão do filho pródigo. O irmão que nunca saiu, que sempre ficou, mas que precisou também trabalhar a sua mentalidade de escravo para filho, porque mesmo na casa do pai, ele tinha mentalidade de escravo. E esse é um risco que todos nós corremos. Ainda que nós estejamos na casa do pai, às vezes o excesso de serviço faz a gente trocar a identidade de filho para escravo. Então, essa é uma busca, uma jornada de volta à presença do pai. Eu acredito que seja uma necessidade de todas as pessoas que já tiveram acesso ao pai ou que ainda não tiveram acesso ao pai. Porque de tempos em tempos nós precisamos refazer esse caminho. Porque o excesso de demandas nos afasta da presença, ou porque nós nos acostumamos com a presença.
E aquilo que nós acostumamos, nós não valorizamos. Tão interessante isso que você está falando, né? Olhando aqui a imagem do lançamento e entendendo, né? A gente está vendo aí fotos, né? Do lançamento e curtindo, né? Aí, teu esposo. Meu esposo, pastor Rumining. Que legal. Um dos meus maiores incentivadores para que essa obra acontecesse e estivesse aqui hoje nas nossas mãos. Aliás, eu vou dizer uma coisa certa, né? É difícil ficar quieto, parado, sem ação, perto do Rumining. Não tem como. Impossível. É impossível. Não tem jeito, né? É impossível. Eu falo para ele que um dos grandes presentes que ele me deu foi voltar a ter sonhos grandes. Ele é especialista nisso, né? Exatamente. Um dos dons dele é esse, o de resgatar os nossos sonhos. E ele me fez voltar a sonhar grande. Muito bom. Você se descreve como uma pessoa leve, ao mesmo tempo uma pessoa centrada, um pouco introvertida, né? Como é que uma pessoa introvertida começa a pensar e entra também no mundo empresarial, né? Você, certamente, quando entra no mundo empresarial, você já traz um pouco da história do teu esposo, que já é empresário, mas certamente tinha alguma coisa aí dentro já de empresário e de líder. Como é que uma pessoa introvertida e até, digamos, mais centrada, talvez, no pastoreio e na música, parte para esse caminho? Na verdade, o empreendedorismo surgiu na minha vida na necessidade de me sustentar no ministério. Então, em 2018, eu tenho um chamado muito claro de Deus para a minha vida, e esse chamado exigia que eu abandonasse o CLT, a estabilidade. Eu já estava como gestora em uma unidade laboratorial, e ganhando relativamente bem, estável, solteira, vivendo a minha vida muito bem, obrigada. E Deus me chama para uma caminhada mais profunda com Ele, caminhada de dependência. E nessa caminhada de dependência total de Deus, eu precisei começar a empreender. Porque eu acredito que Deus, ele já faz Deus já conhece o fim, né? Deus já conhece o fim e ele não vai nos contar a trajetória toda para que a gente não desista. Até porque se ele contasse, a gente já ia começar a reclamar antes de começar, né? Exatamente. Então, nessa virada, né, de deixar o CLT, deixar a estabilidade, para imergir num curso de missiologia, fui morar em Assis, mantive o apartamento que eu tinha aqui em Maringá alugado, então eu tinha que me manter lá e manter o apartamento aqui. Comecei a empreender. Falei, eu preciso vender alguma coisa para me sustentar aqui no campo. E assim foi meu 2019 todo. Empreendendo, dando um jeito, né? Porque empreender dá um jeito. Você fez o que nesse período? Eu vendi camiseta, eu estampava camisetas e vendia. Que foi legal. assim que eu me Foi mantive. se sustentando. Isso. Muito bom. Você tem 3 formações. Você tem processos gerenciais, teologia, missiologia. Parecem áreas distintas. Na prática, elas se conectam com o seu dia a dia? Muito. Muito. Porque estou aqui com um especialista, né? Tudo é sobre gestão. Gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão de recursos. Então, dá para aplicar todos os princípios da gestão no pastoreio, na missão, no chamado, e é necessário que isso seja aplicado, né? Para que a gente faça tudo com excelência. Assim como Deus é um cara excelente. Deus é um gestor excelente. Deus é um planejador excelente. Então, eu acredito que essas áreas, elas se fundem. Musicista, tecladista, você canta também. A música, ela ocupa espaço na sua rotina diária e ela também influencia no seu trabalho de escrita? Influencia, muito. A música, ela também já ocupou um espaço ali de profissão, já dei aula, né, já foi complemento de renda, mas a música é um refúgio. Quando eu preciso me acalmar, quando eu preciso centrar a minha mente,
a música é um canal que me leva para esse ambiente de tranquilidade. Então a música é muito presente na minha vida. Quando você escreve, você está ouvindo música ou você não está? Você se concentra mais na escrita sem que a música esteja do lado ali, você ouvindo, alguma coisa assim? Não é uma regra. Não é uma regra. Na maioria das vezes, tem pelo menos um fundo ali, né? Algo que não vai me distrair tanto, mas não é uma coisa que eu não consiga escrever ouvindo a música. O título do livro é o título de uma canção. Você ama aprender, como também ama ensinar, né? Como é que você conduz o seu tempo nisso tudo, né? Você é recém-casada, você tem uma obra nova, você tem suas responsabilidades no Ministério de Louvor, você tem o seu lado agora que vai aflorando cada vez mais como empresária. Como você faz gestão do seu tempo? É o maior desafio, né? É o maior desafio porque é o nosso recurso mais valioso, né? Sim. É pelo que a gente troca aí. Tudo que a gente faz, a gente está trocando o nosso tempo, né? A gente doa o nosso tempo para receber algo em troca. Ou vende, né? Ou vende. Então, o tempo é o nosso recurso mais valioso. E eu estou reaprendendo a gerir o meu tempo, porque enquanto solteira, né, isso era muito mais maleável, né? Mas hoje eu estou encontrando aí o equilíbrio de a mulher casada, primeiro cuida das coisas da sua casa e com o restante do tempo eu encaixo cada uma desses setores da minha vida. A transição da escrita como hobby, né? Porque a gente conversando um pouquinho, você já ajudou outras pessoas a escreverem, você já foi copy. Para quem não sabe, né? Copy, você tem uma ideia, mas você não sabe como vender. Um copywriter, ele vai conseguir escrever de maneira que a sua linguagem ela seja emotiva, persuasiva, exortativa, depende do que você quer. Mas uma pessoa com a capacidade de copy, ela consegue traduzir aquilo que você pensa, mas não consegue muitas vezes escrever ou até falar. Você, obviamente, fez essa transição, né? Do hobby, eu não sei se de fato era hobby, porque se você já foi tudo isso que você passou pela vida como copy, como ghostwriter, que escreve para uma outra pessoa, que ajusta ideias de uma pessoa, acho que só faltava o seu mesmo, né? Só. Porque isso já estava na veia, né? Não Já. Assim, dizer que era hobby, talvez sim, porque você gosta de fazer, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, parece que a gente não está trabalhando. Mas já estava no DNA isso. Já. Eu comecei a tomar gosto pela escrita ainda criança. É uma estratégia que meus pais usaram para que a gente se mantesse prestando atenção nos cultos. Era a gente chegar em casa e precisar prestar um relatório ali do que o pastor pregou. Boa. Aí eu comecei a anotar. E aí eu fui começando a tomar gosto pela anotação. Eu ainda... Você me vê na igreja, você sempre me vê com um caderno. Eu ainda tenho esse gosto pela anotação. E aí, claro que criança, as ideias provavelmente não eram muito organizadas. Mas aí você vai tomando, né? Deixa eu estruturar isso aqui melhor. Como alguém entenderia? Se alguém lesse isso aqui que eu escrevi, como alguém entenderia? E sempre tive muitos diários. Então, nisso, a escrita vem como hobby. Sempre que Deus falava alguma coisa comigo, eu anotava. Sempre fui a pessoa que os colegas pegavam o caderno emprestado para tirar xerox, porque todas as matérias estavam ali escritas, copiadas. Então, escrever sempre foi uma grande paixão. E aí ela começa, nessa transição de carreira, né, começa a abrir-se essa janela de freelance. Aí eu gosto de escrever, eu posso transformar isso em renda. Então, eu começo a trabalhar como copy. Aí eu começo a escrever como ghost. E aí hoje a gente está aqui com o meu primeiro livro, em que eu de fato sou a autora. Você está me abrindo uma janela interessante, né? Eu sou muito da tecnologia. Eu amo tecnologia, gosto das coisas tecnológicas, mas uma das pessoas que eu conheci nos últimos tempos, que é o Chap Puzo, que é o líder dos Legendários, ele tem um caderno enorme e ele tem vários lápis de várias cores e
E ele usa até para ministrar, ele usa um lápis que ele aponta, e ele diz que o discipulador é o que aponta, e às vezes ele quebra o lápis, porque o lápis seja menor, mas que ele tenha mais potencial de escrita, e ele faz tudo num grande caderno. E eu talvez quero repensar, sabe, se talvez não é momento de voltar, como você disse, né, do caderno de anotação. Minha Bíblia tem essa possibilidade, ela tem espaço, mas às vezes tem site aqui, até eu pegar o livro tal, e às vezes pegar o celular, se tiver um caderno, eu já puxo uma seta para um lado, para outro, já conecto as ideias, né? Kadima Group. Necessidade do mercado ou desejo pessoal de publicar ou a junção com o casamento? Junção com o casamento e possibilidade de expansão. Vamos explicar, né? Consegue a foto de novo do esposo dela aí, Valério? Coloca aí pra gente então. Aí a gente vai falar um pouco sobre a Kadima, que tem a ver com o lançamento do livro. Aí o lançamento, né? O dia do lançamento, né? A próxima foto, aí. Olha que homelinho, gente, meu marido. Ó, aí eu já vou ter que discordar da Daphne, não, tô brincando, né? Mas olha só, o Rumining já era da área, já lançava outros autores, e ele te convence de você ser Kadima além de esposa, ou você já entrou falando, você é uma só carne e agora eu sou Kadima também? Durante o nosso período de namoro, cada encontro nosso era uma entrevista de emprego. Uhum. Então, tudo que nós vivemos hoje no casamento foi ajustado durante o período de namoro. E uma das coisas que nós mais conversamos para ajustar é, a partir do casamento, como faremos? Você vai continuar trabalhando fora, você vai ficar em casa, você vai somar força comigo nas empresas. E aí nós encontramos o denominador comum de que juntos nós conseguiríamos alavancar as empresas ainda mais. Ele tem a expertise e eu posso contribuir com a editora, eu posso contribuir na área da gestão. Então, por que não tentarmos, né, unir uma só carne em todos os aspectos? Uhum. Então, agora nós estamos aí nessa jornada com a Kadima. No guarda-chuva da Kadima nós temos edição, produção, distribuição, editorial, tudo que envolve o livro, desde a primeira linha dele até ele chegar na mão do cliente final. Bom, vamos falar um pouquinho do livro, agora vamos de fato começar a falar do livro, né? Acho que você falou um pouco, mas vamos voltar na inspiração para escrever esse livro. Você tinha já alguns capítulos escritos, você já tinha muita anotação, de quando vinham essas anotações? Olha que imagem linda. Aliás, vamos agradecer, né? Quero agradecer a Valquíria, a Val, né? Ela congrega com a gente lá. Que foto é essa? Me fala dessa foto, vai, antes da gente falar da inspiração. Eu fico emocionada olhando essa foto, porque a capa do livro é muito a minha cara. Nós pensamos e nós quisemos um primeiro livro que tivesse muito de mim. Então, nós nos preocupamos menos aí com a chamada comercial e mais para imprimir quem era Daphne. Olha aí a capa. E essa capa ficou incrível, incrível, porque você já consegue entender do que vai falar o livro. E onde que tá o pai ali? Tá no caminho? Tá depois daquela... Depois que termina essa estrada, ele tá ali? Ele tá dos lados? Onde é que tá o pai aí? A verdade é que quando nós damos um passo em direção ao pai, o pai já está dando 5, 6, 7, 8 passos Bem em pai do nossa filho direção. pródigo, né? Nem espera chegar, né? Não. Muito bom. Inspiração para colocar essa obra, então, como é que foi? Essa obra, ela começa a nascer em 2019, ali, nessa virada, né, de chave. O bastidor ministerial, né, agora a gente vai falar um pouquinho mais profundo sobre essas entranhas aí do ministério. O bastidor ministerial é algo que você precisa ter muita sabedoria e muita resiliência para enfrentar. E em 2019, quando eu vou fazer essa imersão, eu passo por experiências, assim, longe do ninho, eu passo por experiências que me fizeram amadurecer
sei, 10, 15 anos em um. Uhum. E ali éramos só eu e Deus. Ali eu não era mais filha de ninguém, eu não tinha mais cargo nenhum, e eu era só alguém sendo esmagada. Esmagada para que Deus extraísse de mim o melhor. Então, esse livro ele nasce das minhas anotações de devocional, né? John Wesley ele tem uma frase que diz que Deus sabe o que permite para te levar de volta para o lugar da oração. Deus sabe o que ele precisa fazer com a gente para nos levar de volta a esse lugar onde você sabe que é só você e Deus. Uhum. E aí eu começo a anotar o que Deus falava comigo diariamente e guardo essas anotações, né? Como já falei anteriormente, eu tenho muito costume de caderno e sempre anotei os meus devocionais em cadernos. E aí eu anoto isso e vejo que tem alguns pontos em comum porque quando Deus quer apontar para algo em nossa vida, ele vai repetir, né? E aí de tempo em tempo eu voltava naquela anotação e Deus falava mais um pouquinho comigo, eu anotava novamente. E aí de 2019 até 2025, essas anotações foram se encontrando. Ah, mas isso combina com isso, combina com isso, combina com isso. E aí eu fui deixando lá guardado, na gaveta. E quando chega o Rumining na minha vida, ele já sabia que eu escrevia, que eu prestava serviço de ghost. E aí ele olhou pra mim e falou, tá, e o que você tem escrito seu? Uhum. Que você não escreveu pra ninguém? Acelerou seu coração na hora que ele perguntou isso ou você recebeu com tranquilidade? Muito. Muito porque... É muito pessoal que tá aí, né? É muito pessoal. É muito pessoal. Parece que eu estou expondo o meu coração. É pessoal, mas é transferível, né? É pessoal, mas é transferível. E eu precisei levar alguns puxões de orelha de Deus, né? De alguns profetas de Deus olharem para mim e falar, ó, Deus está te mandando tirar do secreto e trazer para o público. Tirar do secreto e trazer para o público. E aí quando o meu esposo olha para mim e fala, tá, e o que você tem escrito seu que a gente vai publicar? Porque eu quero publicar um livro seu. Muito legal, Eu relutei relutei muito. Falei, não, é muito pessoal. É muito pessoal. Aí, com muito custo, ele conseguiu me convencer a deixá-lo ler. Ele falou, não, é inegociável. Vai sair. Nós vamos lançar. É tão interessante, né, que eu não sei você, às vezes existem pessoas que acreditam mais no nosso potencial do que nós mesmos. Muito. E é muito talvez do apequenar-se diante de Deus. Não é uma questão de não sou competente, né? É tentar entender de Deus o tempo certo. E de repente o tempo certo foi quando alguém chegou e falou, ó, eu quero ler o que você escreveu, li e é inegociável não lançar, vai ter que lançar. Você, como Kadima, já deve ter experimentado que na Kadima tem outros autores. Se você viveu, mesmo que em pouco tempo, outros autores, agora na Kadima, mas você já viveu outros autores antes da Kadima, que é hoje o negócio de vocês como casal. A experiência sua de sair, como você disse, do anonimato para frente, você se sentiu, mesmo com todo o apoio do Rumining, empurrada, tipo, vai ou voa, como o pessoal da Escola Conquer fala, né? Ou vai ou voa. Você sentiu isso, ou vai ou voa? Sinto em todas as etapas do processo que a gente precisa fazer, eu ainda sinto isso. É uma zona de expulsão, literalmente. Porque foge muito da minha zona de conforto, né? Do reservado, do privado, eu e Deus. É me expor demais. E aí eu preciso ser intencional na divulgação, eu preciso ser intencional no lançamento, eu preciso ser intencional na rede social. E isso para mim é um grande desafio. É um grande desafio. Quem quer escrever um livro, a gente vai voltar na sua obra daqui a pouco, né? Do ponto de vista de editora, você falou um pouco de como funciona, né? Mas, de repente, alguém está pensando, eu quero escrever um livro, tô
Estou imaginando aqui, tenho aí 10 páginas no Word, tá no Times, será que isso aqui é um livro? Quantas páginas tem que escrever mais? Como que a editora funciona para outros autores? A primeira coisa que a gente vai propor é uma conversa, justamente para a gente entender onde aquele autor está. Se ele tem só uma ideia que precisa ser escrita, se ele já tem algo escrito que precisa ser ampliado, ou se ele já tem a obra inteira e precisa só ser organizada e ser formatado um livro. Então, para todas essas possibilidades, a gente tem um caminho. Às vezes a pessoa tem só uma ideia, mas aquela ideia é muito boa. E essa ideia pode ajudar muitas pessoas. Então, o que a gente busca nos nossos autores ainda que seja, né, um negócio, precisa fazer sentido. Precisa acrescentar. Porque hoje em dia o mundo está tão saturado de um conhecimento vazio que uma das coisas que a gente preza muito é pelo conteúdo. Então, nós vamos ter essa conversa. Se você quer lançar o seu livro, nós vamos ter essa primeira conversa com você. Nós vamos entender a sua ideia, a sua necessidade, o público com quem você quer falar. E nós vamos propor ali o caminho, né? Independente do estágio de escrita que você está, ou se você não tem habilidade nenhuma com a escrita, mas você tem algo dentro de você que precisa chegar às pessoas, isso não pode ficar só com você. O livro que você tem nas suas mãos, que está aqui também atrás de mim, ele tem a sua história pessoal, a gente falou, sua fé, sua visão de mundo também, tem? Tem? Fala um pouquinho mais da obra, então, enquanto a gente mostra ali algumas imagens do lançamento. Bom, esse livro, ele traz muito o coração de Deus no meu coração. Entender o que Deus queria de mim e o que eu consigo contribuir para o reino de Deus e como fazer essa jornada de volta à presença do Pai. Como fazer quando eu chego no momento que... Pausa aí, Valéria. Pode deixar pausada aí por enquanto ela fala. Gostei dessa imagem. Pode seguir. Como eu faço, para onde eu vou quando eu sinto que a minha oração já não está mais passando do teto? O que eu faço quando a minha devoção ali se tornou só um ritual? O que eu faço se eu estou perdida? Ou porque eu saí da casa do Pai, ou porque eu estou dentro da casa do Pai, longe do Pai. Então, são capítulos que vão falar sobre intimidade, sobre oração, sobre gestão emocional, sobre o efeito da presença de Jesus na vida das pessoas. E o capítulo que eu mais gosto é o capítulo que eu falo sobre permanecer. Não é só chegar. Não, é se manter constante. Esse foi o mais difícil de escrever ou o mais fácil? Foi o que mais me confrontou. Porque é o meu desafio diário. Permanecer queimando de paixão por Deus, mesmo que os afazeres ali às vezes tomem o lugar do prazer da presença. Como não deixar o trabalho para Deus tomar o lugar da presença de Deus? Você estruturou como os capítulos? Qual foi a sua ideia? Eu vou falar do meu estilo, né? Eu penso no título do livro. Ainda penso, assim, sem uma segurança de que é aquele título. E aí eu penso nos títulos dos capítulos. Me vem assim os títulos, você vai escrever sobre isso. Aí eu vou e coloco já no Word cada título de capítulo. Você, como é que você desenvolveu isso? Não, para mim nasceu o conteúdo primeiro. Para depois nascer o título. Para depois nascer o título. E na leitura bíblica ali, começando a escrever e desenvolvendo naquele texto, e eu falo, isso aqui amarra com isso aqui, dá para colocar isso aqui. E do que fala isso? É sobre intimidade. Então, o título desse capítulo vai ser Intimidade. Os capítulos não foram escritos pensados já na sequência, eles foram organizados depois para que ficasse uma sequência crescente, né, para que fizesse lógica e realmente desse a impressão da jornada, de um caminho. E eu finalizo o livro falando que o fim
o fim do livro é o começo do caminho. Né? Porque não é porque você chegou ao final do livro que você aprendeu tudo, ou não é porque você encontrou com Jesus que a jornada terminou ali. Não, a jornada está só começando. Quando você se encontra com Deus, aí é que a sua vida começa. Teve algum capítulo que você precisou revisitar mais vezes? Porque você falou, parece que falta alguma coisa, ou depois dele escrito, eu aprendi uma coisa, né? Se a gente entrar 10 vezes no capítulo, a gente escreve coisas no capítulo de novo, né? E aí, a orientação da primeira editora que eu lancei foi, escreveu, passa o primeiro olhar, deixa para que a revisão encontre alguma coisa. Algum parágrafo truncado, alguma ideia que não está clara, para você reescrever. Uhum. Porque senão você nunca para de escrever. Você teve algum que você revisitou e revisitou e revisitou? Muitos, muitos. A grande maioria deles foi reescrito 2, 3, 4 vezes. Porque né, a gente quer sempre deixar melhor, ou porque ao ler o que já está escrito, Deus te fala alguma outra coisa. Uhum. E aí realmente chega nesse momento que a gente precisa parar e falar, não, talvez isso fique para um próximo. Vamos anotar essa ideia e guardar para um próximo, mas a maioria deles foi revisitado, até pela forma que ele foi escrito despretensiosamente, depois ele precisou ser organizado. Então, depois da organização, você precisa amarrar, né, os pontos. Então, a maioria deles foi revisitado algumas vezes. Me empresta aqui um pouquinho. Pegar você agora de surpresa, hein? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Intimidade, ideia central desse capítulo. Qual é? Intimidade fala sobre tempo. Uhum. Você só se torna íntimo de alguém quando você passa tempo com ela. Né? Por isso que quando Jesus orienta sobre a oração, ele fala, vai para o teu quarto em secreto, fecha a tua porta e o Pai que está em secreto te vê e te recompensará. Por quê? Por que ir para o quarto? Porque o que acontece no quarto? É a intimidade. Uhum. Você não leva ninguém que não é íntimo seu para o seu quarto. Não tem como. Depois tem aqui também... Pode concluir, então, no capítulo sobre intimidade, eu vou falar sobre a importância de dedicar tempo no relacionamento com Deus. Em Salmos fala que Deus tem prazer de revelar os seus segredos àqueles que o temem. Eu não conto segredo para alguém que eu não confio e eu não confio em alguém que eu não convivo. Eu vou te falar de outro capítulo aqui, mas antes eu quero te fazer uma pergunta que é muito, muito pessoal. Esses dias um amigo meu falou assim, já experimentou falar com o pai por 3 minutos sem pedir e sem agradecer, apenas conversando? Eu falei, acho que sim. Ele falou assim, acho ou já? Eu falei, eu acho. Ele falou, então experimenta amanhã. Daphne, eu vou te dizer assim, a academia que eu treino fica na Laguna e eu moro na Tamandaré. Dá mais ou menos uns 5, 10 minutos fora do horário de trânsito, né? Eu confesso que chegou uma hora que eu queria agradecer ou que eu queria pedir, né? Você acredita que hoje as pessoas têm conseguido essa relação de falar com o pai sem pedir, sem agradecer, como se estivesse sentado num sofá, comendo alguma coisa com o pai? É muito difícil. É muito difícil você encontrar com pessoas que tenham esse hábito. Mas é muito prazeroso quando você encontra, porque essa pessoa vai ter experiências tão lindas para falar e vai ter coisas tão bonitas para falar sobre Deus, porque com certeza ela vai ter um nível de acesso ao coração de Deus que quem só pede ou só agradece não tem. Não tem. É igual Jó. Uhum. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te viram. Então, é uma necessidade, né? E esse livro fala muito sobre isso, sobre conhecer o coração de Deus. É tão forte isso, Daphne, porque eu me lembro que chegou uma hora que eu olhei para os prédios assim, eu falei, pai, eu tô no meio disso daqui. Quem eu sou aqui? Eu sou alguém, né? Aliás, na boa, o senhor me ouve? O senhor tá aí mesmo, né? Porque a impressão que eu tenho é que eu tô sozinho agora aqui, né? E aí foi entrando uma calma, assim, eu tô aqui, porque se eu estou aqui, esse prédio não cai em cima de você, porque podia cair se eu quisesse. Aí eu fui entendendo que às vezes falta esse nível de intimidade, que é o que você fala aqui, né? De
como eu vou abrir meu coração para quem não tem intimidade, né? Diálogo, é diálogo. O que é oração? Oração é um diálogo. Um diálogo onde você fala sobre tudo. Sobre tudo. E quanto mais intimidade com Deus você tem, mais você acessa também o nível de relacionamento onde o silêncio não é um incômodo. Nem todo dia você vai ter muita coisa para falar. Até porque se você fala todo dia, você já tem... Mas você vai fazer questão de estar na presença. Uhum. Porque o silêncio, na presença de quem a gente ama, não é um peso. O silêncio na presença de quem a gente não conhece é desconforto. É o silêncio do elevador. Uhum. Bem... alguém desconhecido. Fica em silêncio. E fica aquele silêncio. O máximo tá frio hoje, né? Tá Parece quente, que né? demora meia hora para subir de um andar. Você mora aqui, né? Você vem sempre aqui. Transformando problemas em testemunhos. Capítulo 6. Qual a ideia central desse capítulo? A ideia central desse capítulo é falar sobre os problemas que chegam a todos e como essas pessoas lidam com esses problemas. Aí eu vou falar sobre o leproso, sobre Naamã, sobre o leproso que se encontrou com Jesus e falou, ó, eu sei que você pode me curar. Eu sei que se você quiser, você pode me curar. Como esse leproso lidou de uma forma diferente com o problema do que Naamã lidou. Naamã foi mais trabalhoso, Naamã teve que lidar ali com problemas emocionais mais profundos até acessar a cura, mas ambos se tornaram testemunhos. Capítulo 9, olhando aqui, né? A espera também é presença, a prova do tempo. O que você quer dizer com o título do capítulo? A espera também é presença. A espera também é presença. Esperar em Deus é um dos grandes desafios, né? E nesse capítulo, inclusive, eu falo sobre a espera do casamento. Eu cito a nossa história, foi um adicional ali, né? No capítulo sobre espera, a minha história sobre relacionamento e o quanto custou essa espera em Deus e o que eu fiz, né? Durante essa espera. Durante essa espera, a gente desfruta da presença e a gente se prepara. Então, esperei com paciência, esperei com expectativa, esperei com esperança. A espera não é estática. Uhum. Esperar em Deus é esperar sendo preparado para receber o que Deus vai te dar. Porque se você só espera e não se prepara, quando chega, é muito mais longo. E quando chega também? Porque Deus não é irresponsável. Uhum. Então, a espera precisa ser presença. Para que durante a espera você seja moldado para receber aquilo que você está esperando. Acho que agora está claro para mim quando você fala sobre isso, porque a espera é a presença, né, também. Porque é o momento que eu estou esperando, eu não tenho muito o que fazer a não ser confiar, a estar na presença, a conversar com ele todos os dias sobre aquela espera, né? Sobre as minhas expectativas. Processo de lançamento. Teve evento, pré-venda, surpresas, boas, ruins. Vamos com mais fotos aí. Tivemos sim, tivemos uma live de pré-venda, organizamos ali... Ah, que legal, ó, para essa foto aí. Olha aí. Pastor Júlio César, você teve a honra de, no dia do seu lançamento, ele estar lá. Um presente da família Vida Nova. Você empanou o brilho dele, né? Um presente da família Vida Nova para mim. Eu falei, gente, olha, tem até pregador de fora no meu lançamento. Isso faz 3 milhões de seguidores. Isso é ser uma filha mimada de Deus. Muito bom. Nós fizemos uma live de pré-venda e já abrimos ali, né, as vendas com cupom de desconto, já conseguimos, né, esquentar o público para isso. Tive o apoio fundamental dos nossos pastores, falo nosso porque meus também, na mesma comunidade de fé, Família Vida Nova, e eles foram fundamentais nesse processo todo, fizeram questão de que o lançamento fosse ali na igreja, né?
e me abençoaram, tanto na live, quanto no anúncio do lançamento, quanto em ceder o espaço da igreja para que eu fizesse o lançamento ali no dia 17 de maio. Fizemos um lançamento nos 2 cultos do domingo, nos das 9h30 e o das 19h30. Usamos a livraria da igreja para fazer ali a sessão de fotos, de autógrafo. Pude falar um pouco com a igreja sobre isso e tive o apoio não só dos pastores, pastor Jack, pastor Osana, como de toda a igreja, né? Essas fotos que vocês estão vendo aí são membros da minha família espiritual. Uhum. E o quanto isso é importante, né? Ser apoiado por pessoas que são os domésticos da fé. Isso tem um valor tão grande. Eu me lembro muito bem, né, das pessoas chegando ali, né, na hora de receberem o seu autógrafo, a entrega do livro, o quanto que as pessoas estavam felizes com você, Sim. né? Elas estavam celebrando a sua conquista. Sim. Isso é algo muito forte, né? Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, eu vou lá por obrigação, vou pegar um livro dela tal, porque senão fica chato. Não tinha isso. A gente via as pessoas ficando na fila, esperando, e entrando, já te abraçando com a alegria de quem também estava lançando, ou de quem estava recebendo um filho, porque um livro é um filho, né? E esse é um privilégio que nós vivemos como igreja, que é muito rico, né? O privilégio de realmente ser uma família, de ser tratada ali como filha, como irmã, como prima. É uma família, é uma grande família. Então, o carinho que as pessoas foram ali, o carinho que as pessoas tiveram comigo é algo que não tem preço. Quero também agradecer aqui, gente, tive um fotógrafo e filmmaker aqui particular. Marçal ali foi um grande apoio para a gente nessa organização, auxiliando ali com o meu esposo, ajudando na organização da fila, tirando foto. Foi sem palavras o apoio de todos. Eu fiquei muito feliz de estar ali também. Uma parte, né, pastor Jack, pastor Osana, eu tive a oportunidade de lançar o meu livro lá, com todo o carinho deles, todo o cuidado. Foi incrível. Assim, o ambiente da igreja, ele quando o pastor Jack fala assim, eu sinto a presença, por mais que a gente às vezes vá lançar um livro que ele não é 100% devocional, muitas vezes, o meu não é 100% devocional, era uma história de dor, né? O do tempo agora, que eu estou colocando os textos bíblicos que associam com aquilo que eu estou escrevendo, mas não é um devocional, eu tenho um escrito chamado, não, escrito não, tá escrito, mas não lancei, chamado E Ele Disse, que são as palavras de Jesus ditas nos evangelhos, e a gente entra naquele ambiente, né, parece que tudo muda, né? Eu acredito que, ainda mais para você que é ali da casa, né? Eu cheguei na casa agora há 2 anos e meio, mas estou muito feliz, muito bem acolhido. E eu acredito que não foi só uma forma de retribuir, mas de dar também a exclusividade de um lançamento para quem te acolheu. Sim. E para quem te apoiou, Sim. né? Essa presença que você está falando é muito a concretização da palavra de Deus mesmo, né? Na união, Deus ordena a bênção. Quanto mais unidos nós vivemos, mais abençoados nós somos. Então, quando nós vemos uma comunidade toda se movimentando, celebrando a alegria do outro, e na mesma proporção, quando um chora, todos choram juntos, isso faz muita diferença. Nós somos muito abençoados por termos uma família espiritual assim. Para a gente encerrar, onde é que você quer chegar como escritora? Onde os meus pés não conseguirão chegar. Aí é longe, né? Eu quero que seja um soprar, assim, que Deus sopre onde talvez eu não consiga chegar pessoalmente, que chegue a mensagem. O que você diria para a Daphne de 10 anos atrás, para a Daphne de hoje? O que você daria de conselho da Daphne mais madura hoje para a Daphne de 10 anos atrás? Hoje escritora, empresária, casada. O que você diria para a Daphne de 10 anos atrás? Vale a pena. Não desista, é isso? Vale a pena? Persista? Vale a pena. Tudo que você precisou ou precisa passar, vale a pena. Esperar em Deus vale a pena. Resistir vale a pena. Continuar queimando por Deus vale a pena. Entregar sempre o melhor vale a pena. Não aceitar ser medíocre vale a pena. Tirar a cinza do dia anterior todo dia vale a pena.
Como é que as pessoas podem encontrar a Kadima? Como é que as pessoas podem encontrar o livro? Você? Nós estamos com o nosso site, nós temos também as nossas redes sociais, nós estamos em todos os marketplaces, só procurar lá por Kadima Editora, Loja Kadima. Vou pedir licença aqui de deixar na descrição do vídeo o link da loja, mas você pode também nos encontrar no Instagram, né? Se você procurar pelo meu, vai ter lá na minha bio também o @ da Kadima. O meu é Daphne C. Queiroz. Aí temos o Instagram da Kadima Editora, Livraria Kadima e Kadima Group. Manda tudo para a gente deixar na descrição aqui, para que todo mundo não perca a oportunidade de acessar a obra, acessar a tua história, acessar os próximos passos. Que Deus te abençoe muito. Também os nossos outros títulos, são títulos muito incríveis. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através deles. Muito bem, muito obrigado aqui pela sua vinda até o Cápsula Cast Empreendedores. Eu que agradeço. Fico feliz de poder ter recebido você aqui e tenho certeza que, eu sempre digo isso às pessoas, né? Quando a gente examina a motivação do coração e ela é boa, a chance de dar errado é mínima. Então eu tenho certeza que a motivação do teu coração, quando coloca aquilo que Deus falou no teu coração aqui, a motivação é que aquilo que um dia foi secreto seja transferível e chegue, como você disse, onde seus pés não vão pisar. E tomara que pise alguns deles também, né? Sim. Mas mesmo que você não pise, que o livro chegue. É isso. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada, viu, pelo convite. Eu te agradeço. Muito obrigada por esse espaço, pelo tempo. Muito obrigada pela amizade. Que Deus aí fortaleça a nossa caminhada juntos. Se Deus quiser. Temos muito pela frente. Bom, conversei com a Daphne Queiroz. Ela é autora aqui do Até Te Encontrar. Você vai ter a descrição do livro, todos os caminhos para você encontrar a Kadima, encontrar a Daphne, conhecer a Daphne musicista, conhecer a Daphne tecladista, conhecer a Daphne diretora musical, conhecer a Daphne escritora, conhecer a Daphne esposa, conhecer a Daphne amiga, a Daphne que cuida de pessoas. Você vai encontrar tudo aqui na descrição do vídeo e certamente eu já recomendo essa obra, pelo que eu peguei o livro no domingo, a gente já estava fazendo o podcast na semana seguinte, não tive tempo de ler ainda, mas passando pelos capítulos eu fiquei instigado ao me deitar, pegar o livro e fazer autossugestão para minha mente, né? Quer dizer, o que eu estou vendo aqui eu autossugeri para o meu dia seguinte e até para aquele momento que eu estiver lendo. Então, vale a pena. Um grande abraço, até a próxima.